as duas regiões da cidade? A região mais afluente e uma região menos afluente? Esses índices, eles são subdivididos por bacia, tá, hidrográfica. Então, depois eu posso te mostrar o cálculo dele. Então, tudo é reportado por bacia. Então, dentro do índice, tem um subíndice, que tem um índice de terceira ordem, e esse índice de terceira ordem é composto por qualidade da bacia hidrográfica, tá? Geraldo? Bom, tudo bem, Jefferson? Sobre a metodologia do indicador de fragilidade, né, hídrica ou natural também, que a gente, ele seguiu uma metodologia de suscetibilidade à erosão, né, porém com algumas adaptações, né, e com a definição de peso, sim, né. Então, configura, né, os parâmetros que configuram esse indicador é a declividade, o tipo de solo, né, pedologia, e aí, além da suscetibilidade à erosão, entrou também o potencial de assoreamento. Então, entra planícies, né, e também a matas ciliares, onde existe mata ciliar, né, atenuando, então, essa deposição de sedimentos, né. A equação está no plano, né, ele tem uma ponderação maior para a declividade. Beleza, eu vou dar uma olhada lá e qualquer coisa a gente continua a conversar mais. Tá, muito obrigado. Pronto, Jorge. Obrigado, Gustavo e Geraldo. Posso falar, Jorge? Sim, você está conduzindo. Vai conduzindo. Boa tarde a todos. Obrigado, Jorge. Eu queria iniciar só fazendo um comentário a respeito do que o Jefferson disse. Eu concordo plenamente com o que foi dito. A gente aqui está estudando, estamos tentando chegar a uma conclusão da segurança quantitativa de água, mas pelo pouco que eu tenho lido aí, a gente não vai conseguir resolver esse problema, porque a gente lê que a água é um bem limitado e, de outro lado, a demanda é crescente. Então, essa conta não fecha. Eu acho que a saída é aumentar mesmo a produção de água, como o Geraldo veio aí e disse sobre isso das ações aí que ele tem tido em relação a isso. O que eu queria dizer em relação a esse estudo da comissão, Geraldo, que seria muito legal se a gente pudesse ter aqui, seria assim alguma coisa resumida em que a gente tivesse qual o volume de água que entra nos rios que estão aqui em Campinas, qualidade dessa água é importante a gente saber, né? De uma forma resumida. Quanto é que a gente coleta de água, quanto é que a Sanasa tira, em média, de água, quanto é que a gente joga de água no retorno do esgoto, sabe? É saber, a gente tem uma visão geral disso, eu acho que ia ajudar bastante. Mas o que eu queria, que eu gostaria de perguntar é o seguinte: você disse lá que tem, assim, o ideal, né, que seria a solução de 100% dos problemas que a gente tem aí. Então, eu queria saber de você, se você tem um número, por exemplo, se a gente conseguisse executar esse 100%, qual seria a contribuição de vazão se a gente conseguisse isso? Então, essa é a primeira pergunta que eu tenho, pelo menos aproximado. Eu sei que você não vai ter isso, é um número teórico, mas pelo menos uma ideia disso, Geraldo. Uma outra coisa que eu ia te perguntar, sem querer te colocar em uma situação difícil, porque você dá do poder público, se existe, de fato, uma interação entre o plano diretor e a proteção das nascentes, que você levantou aí, tem diversos pontos que são aí vulneráveis, enfim, mas existe efetivamente essa... Você acha que isso tem acontecido efetivamente ou
não, ou falta alguma coisa ainda? E uma outra coisa que eu queria só comentar, então são duas perguntas, tá? Quanto que daria os 100% se a gente consertasse isso? E segundo, a interação do plano diretor com a proteção das nascentes. Eu só queria fazer um comentário que você disse uma coisa muito importante aí, que o nosso maior problema é a habitação informal, né? Então, eu não sei se é possível da parte aí do poder público chamar a atenção para a equipe aí do Ministério Público, enfim, que muitas vezes ela dificulta que a gente brigue com essa informalidade, né? O tempo que se leva para resolver quando há uma invasão é muito longo e muitas vezes não tem efetividade. E aí a gente acaba sofrendo, quer dizer, o município sofre principalmente por isso, né? Então, se não tem jeito de chamar a atenção de quem de direito para que isso se resolva de uma forma mais rápida. É isso. Bom, vamos lá. Vou começar pelo fim. Ocupação irregular, concordo, né? Assim, um grande problema para recursos hídricos, um desafio enorme, né? A SEAB trata desse assunto, a gente tem um passivo grande ao longo do tempo e que, assim, o plano de habitação, ele também está na fase de revisão e a gente tinha, né, eu falo tinha porque, infelizmente, talvez a gente careça na fiscalização, né? Eu sempre defendo a fiscalização, né? Porque assim, a SEAB mapeou todas essas áreas, né? Então tem uma análise enorme, né? Até, inclusive para obtenção de recursos das áreas que tem que remover ou que cabe a regularização no local, né? Porém, você termina o mapeamento, no outro dia você tem outras áreas invadidas.